O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu recomendação ao Serviço Único Notarial e Registral do município de Paraty, no litoral sul do estado, em relação à demanda de registro de nascimento de crianças com menos de 3 anos de idade. O MPRJ pede atenção para os nascimentos ocorridos fora dos hospitais e maternidades. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça de Paraty, expediu recomendação ao cartório extrajudicial do município de Paraty para que, quando houver demanda de registro de nascimento de crianças nascidas no lar, ou seja, nascidas sem assistência médica ou hospitalar, para que observe todo o procedimento traçado pela Lei de Registros Públicos e pelo provimento número 28 de 2013 do CNJ e também pela consolidação normativa da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Promotoria de Justiça de Paraty recebeu inicialmente uma ouvidoria de um pai que alegava que não estava conseguindo realizar o registro de nascimento de sua filha, nascida em casa, no cartório extrajudicial de Paraty. Segundo esse pai, o oficial do cartório estava exigindo a apresentação de uma DNV, uma declaração de nascido vivo emitida por profissional de saúde. E como a criança havia nascido em casa, o pai não possuía tal documentação. Posteriormente, observou-se que a questão não se tratava de um fato isolado, mas que o cartório extrajudicial de Paraty estava negando de forma generalizada registro de nascimento a todas as crianças que nasciam em casa e que durante o parto não tinha recebido assistência médica. A situação estava se agravando mais ainda em virtude da pandemia de coronavírus, já que muitos pais, para evitar o ambiente hospitalar, estão optando por ter filhos em casa. E assim o número de crianças sem registro, ou seja, sem certidão de nascimento, estava aumentando. A justificativa do oficial de registro era que não possuía atribuição para emitir a DNV, a Declaração de Nascido Vivo, que a atribuição para tanto seria de um profissional de saúde, e também que, caso ele realizasse o registro de nascimento dessas crianças nascidas em casa, sem DNV, isso poderia abrir possibilidade, dar margem a fraudes. Por exemplo, de forma genérica, o que era narrado pelo oficial, adoções à brasileira, tráfico de criança, dentre outras modalidades de fraude. Acontece que, ao adotar tal conduta, o oficial do cartório de Paraty inobservou o procedimento já traçado pela Lei de Registros Públicos, pelo provimento número 28 de 2013 do CNJ e pela consolidação normativa da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que já levam em conta a possibilidade em abstrato da ocorrência de fraudes e também, por outro lado, a necessidade de se erradicar o subregistro de nascimento de pessoas. O procedimento delineado por tais órgãos públicos, por tais normativas, prevê como regra a realização a emissão de DNV pelo próprio oficial de registro em casos de crianças com menos de 3 anos nascidas em casa, sem assistência médica, e também, após a emissão da DNV, a realização do registro dessas crianças e 5 dias após a comunicação ao Ministério Público, para que o Ministério Público reprima de forma posterior eventual fraude. Tais normativas prevêem, além disso, de forma excepcional, que o oficial do cartório tem o poder-dever de realizar diligências caso haja alguma suspeita de fraude, no caso concreto. O oficial do cartório pode realizar mais variados tipos de diligências, tais como
verificar se a criança, se os pais fizeram pré-natal, se a mãe possui fotografias da gravidez, entre outras provas para comprovar que aquela mãe estava grávida e teve aquele filho, evitando-se fraude. E, de forma mais excepcional ainda, os referidos atos normativos prevêem que, se houver substancial suspeita de fraude e após realizadas diligências pelo oficial do cartório, tais suspeitas permanecerem, aí sim o oficial do cartório pode negar registro de nascimento à criança, mas de qualquer forma deve levar tal questão ao Poder Judiciário de forma individualizada. Deve suscitar o que se chama de procedimento de dúvida para que o juiz verifique ali com mais elementos de prova se há efetivamente alguma fraude, mas isso em caráter absolutamente excepcional. A Promotoria de Justiça de Paraty, então, para sanar o problema, inicialmente emitiu um parecer no único procedimento de dúvida suscitado pelo cartório extrajudicial, para o caso de uma criança específica. O Ministério Público pugnou para que fosse julgada improcedente a dúvida do oficial do cartório, já que ele não havia seguido o procedimento previsto nas normativas. Ele só poderia negar o registro após realizar as diligências e demonstrar uma suspeita concreta de fraude, o que foi acolhido pelo juiz. Posteriormente, expediu uma recomendação para o oficial do cartório para que ele adotasse as providências, o procedimento previsto nas normas que regem o tema. E, por fim, o Ministério Público está coletando dados de todas as crianças que tiveram registro de nascimento negado, especialmente nesse período de pandemia, para tentar regularizar a situação de todas as crianças prejudicadas.